Fala pessoal, tudo bom? Chegamos aqui ao vídeo do Kreutzer 7. É um Kreutzer muito especial, porque é o Kreutzer que eu atazanei os meus vizinhos no Rio de Janeiro. E aqui eu quero fazer o meu agradecimento, porque esse é o último vídeo nesse cenário aqui. Infelizmente, muito triste. Então eu queria agradecer aqui a Daiane, ao Paulo, ao Caleb, a Gabi e a Thaísa que estão aqui. Vocês poderiam aparecer, né? Não. Eu não corto isso não. Isso você corta. E aí eu queria fazer esse agradecimento a eles por ter proporcionado isso daqui pra mim, esse tempo. É muito precioso. São pessoas que fazem parte da minha família do coração. E me receberam aqui. Esse lugar onde eu tô gravando é em cima da casa que eu morei por 5 anos. Assim que eu vim pro Rio de Janeiro, eu morei aqui nesse lugar. Então essas pessoas se tornaram a minha família. E eles cederam esse espaço aqui, enquanto eu estou passando um tempo aqui no Rio de Janeiro. Eles me cederam esse espaço para eu poder gravar. E eles estão gravando aqui para mim. Então o meu agradecimento a eles aí por isso. Então vamos aqui ao Kreutzer 7, como eu falei. E esse Kreutzer ele é muito especial, por quê? Porque ele é o que é a base da minha escola, daquilo que eu acredito. Principalmente em questões de arco, em questões de martelê. Ele é um Kreutzer totalmente voltado para o martelê, mas como eu falei, isso aqui não é um vídeo de aula, né? É um vídeo para mostrar o que eu estou fazendo, para mim mesmo e para os meus alunos. Mas como que eu trabalhei esse Kreutzer durante esse tempo? Da mesma forma que eu falei no último Kreutzer, que eu fiquei muito empolgado com relação às coisas do Zuckerman, eu resolvi aplicar a mesma coisa. Mas eu fiquei me perguntando o que teria de novo para estudar nesse Kreutzer, o que eu poderia fazer de novo nesse Kreutzer. E uma coisa que eu pensei foi a respeito do spiccato. Eu acho que como esse Kreutzer é um Kreutzer que ele muda muito de corda, se torna muito interessante estudar ele com spiccato. E aí, como assim estudar com spiccato? Como que é o spiccato e como eu faço o spiccato? Da mesma forma que eu introduzi o martelê no último vídeo, eu vou falar como que eu aprendi o spiccato e como que eu apliquei ele aqui nesse exercício. Então, o spiccato, ele é um movimento, muita gente acredita que ele vem de dentro da corda, mas eu não acredito que ele vem de dentro da corda. Eu acho que é um movimento que vem de fora da corda. Em câmera lenta ele passa pela corda e sai de novo. Ele vem, passa pela corda e sai mais uma vez. Entendeu? Fazendo isso. É esse movimento. Como que eu aprendi a fazer? Você tem que imaginar saindo e ela encosta, não é como se fosse um V, não é isso. Senão você pode até estragar seu instrumento, igual quase eu fiz com o meu. Você tem que vir de cima e ela passa pela corda, como eu falei, em câmera lenta, eu não sei se dá pra ver, mas é como se fosse assim. Então seria isso. Qual o jeito de estudar? 1, depois 2, 3, 4. Até ficar. E um exercício bom que eu achei, e que é muito simples de fazer, muito fácil de entender, que eu passo para os meus alunos, é você imaginar. Você pode ir alternando as cordas, isso, mas 3 na corda grave e 1 na corda aguda. Então seria... Você faz uma espécie de loop e fica repetindo isso. Depois 2 e 2. Depois 1 e 3. E depois 1 e 1. No início vai parecer assustador, mas funciona muito bem. Tá, qual a outra coisa que eu reparei muito nesse Kreutzer, que é uma coisa que eu reparo em basicamente tudo, é a questão da preparação. A preparação é a coisa mais importante que tem, na minha opinião, na hora de tocar violino. Por quê? Porque ela é o que te dá todo o equilíbrio, é onde você consegue
pensar em absolutamente tudo que você tem que fazer. Por isso, estudar muito, muito lento. No caso desse Kreutzer, quando eu comecei a estudar isso, comecei a estudar sobre Martelet, eu fazia ele dividido em duas partes. Eu dividia do meio à ponta e depois do talão ao meio. E às vezes eu até estudava com o arco inteiro, como eu falei. Então seria mais ou menos isso. Só que tem que ser tão lento ao ponto de você pensar em tudo. Então como que você tem que pensar? Você tem que pensar não, você vai fazer o que você quiser. Mas como que eu pensei e como que eu aprendi a preparar, ou seja, a madeira ela realmente está flexionada. Não sei se dá pra ver no meio, ó. Você tem que pronar ela sai, você muda, prepara e sai. Muda, prepara e sai. Muda, prepara e sai. Por isso o perigo de que eu vejo tanta gente estudando e um monte de sujeira no meio e a pessoa tá só tocando e não tá entendendo nada do que tem que fazer ali. Tem que ser muito lento. Claro que se você, na hora de tocar, você vai estudando essa preparação e vai diminuindo, né? Por exemplo, na hora de estudar isso, obviamente você não sai tocando assim. Você prepara uma, prepara outra, prepara. Então isso é um processo muito lento, entendeu? E depois eu posso falar em algum vídeo não só de tocar, que eu tô pensando em fazer também, mas a respeito disso, a respeito de como estudar e como usar o seu cérebro. Eu sou meio viciado em neurociência, assim, tô ficando meio viciado nisso. E eu entendo que a gente só erra porque a gente ensinou o nosso cérebro a errar. O seu cérebro é uma máquina. Isso em qualquer coisa, não apenas em música. O seu cérebro ele não vai errar se você não ensinou ele isso, porque ele só vai reproduzir aquilo que você ensinou. Então, se você estudou lento e você foi acelerando, o seu cérebro não sabe o que é errar. Então, o seu cérebro não sabe fazer aquilo que é diferente do que você ensinou. Por isso, muita gente perde muito tempo. Tá, isso é um assunto para outro vídeo. Então, é isso. A preparação ela é como se fosse... Pra quem gosta de jogar bola, eu fui muito viciado em futebol quando era mais novo. É como aquele cara que dribla todo mundo, mas ele não tá ajeitado pra bater na bola e ele bate pra fora. Entendeu? Ele fez tudo certo, mas no final ele tava desequilibrado. Então a preparação é como se fosse esse equilíbrio. Tá, eu falei demais já. Então aqui, como é que eu me baseei, como é que eu vou fazer esse Kreutzer? Eu vou fazer ele mais ou menos como eu fiz no Kreutzer 6. Eu vou fazer no talão, no meio e na ponta. E depois eu vou mudar o golpe para esse novo jeito que eu estudei, que é do espicado. Fazendo de 4 em 4, depois de 3 em 3, 2, 2, 1, 1. E depois mudando de novo para o Martelet, juntando com as ligadoras em détaché. Então valeu, gente. É isso aí.
Bom, foi isso. Mais uma vez quero agradecer aqui ao Paulo, à Gabi, ao Caleb, à Daiane e à Thaísa. E agradecer toda essa estrutura aqui e esse cenário aí. Podem dar tchau pra esse cenário também, que eu também gostei pra caramba. Mas é isso, não sei se vão ter outros vídeos aqui, mas a nossa saga continua. Valeu!